Considerada a segunda profissão mais antiga do mundo, a espionagem é fundamentalmente o ato de roubar segredos. As motivações que levam pessoas à espionagem clandestina permanecem surpreendentemente constantes. Por dinheiro, ideologia, coerção ou ego, os métodos dessa arte passaram por mudanças profundas. Desde os espiões antigos do Egito e de Roma, até os engenhosos e extravagantes aparelhos de espionagem da Guerra Fria, chegando aos guerreiros cibernéticos da era digital, as ferramentas e táticas evoluíram. A missão, no entanto, como parte do antigo jogo de poder e informação, permaneceu a mesma: recrutar espiões para roubar segredos e conduzir ações secretas. Nos corredores do poder antigo, a espionagem fazia tanto parte do governo quanto o cetro e o trono. Civilizações antigas como Egito, China, Índia, Roma e Grécia reconheciam a espionagem como uma ferramenta crucial na política e na guerra. Os relatos mais antigos de espionagem podem estar nas páginas da Bíblia. Veja, por exemplo, os 12 espiões enviados por Moisés a Canaã, ou os 2 recebidos por Raabe quando Jericó caiu. Os faraós do Antigo Egito valorizavam a coleta de informações, enviando espiões dentro e fora do país para proteger seu governo. Esses agentes dominavam a criptografia e criaram tintas invisíveis primitivas. Os espiões egípcios não apenas coletavam informações, mas também eram assassinos treinados e experts em venenos e toxinas. O Império Romano, conhecido por sua habilidade militar e estratégia, mantinha uma relação complexa com a espionagem. Apesar de exaltarem a estratégia direta de seu exército, os escritores romanos, os registros históricos revelam uma realidade mais complexa. Longe de evitar operações secretas, os romanos empregavam todo um espectro de técnicas de inteligência para manter seu vasto império. Sun Tzu, estrategista chinês do século IV a.C., fundamentou a espionagem moderna em sua obra A Arte da Guerra. Ele enfatizava a importância de compreender tanto a si mesmo quanto ao inimigo, observando que o conhecimento prévio dos planos do inimigo traz a vitória no campo de batalha. Após a queda do Império Romano e com a transição do mundo para a Idade Média, a espionagem foi forçada a se adaptar ao sistema feudal e o surgimento da Igreja Católica como a entidade política dominante. As atividades de espionagem tornaram-se centrais para a Inquisição, com a Igreja utilizando sua vasta rede de informantes para eliminar hereges e dissidentes políticos. Na Idade Média, a espionagem ocorria principalmente em guerras, mas com o surgimento de estados-nação como França e Inglaterra, surgiram leis contra a traição e espionagem política. Com a espionagem surge a contra-espionagem, tornando proteger segredos tão importante quanto roubá-los do adversário. Durante as conquistas dos séculos XIII e XIV, os mongóis dependiam muito da espionagem ao avançar para o leste. Espiões causavam discórdia entre inimigos, enquanto batedores monitoravam movimentos das tropas. Da mesma forma, no Japão feudal, os shinobi eram usados para a coleta de informações, sabotagem e assassinato. Com o tempo, o Renascimento originou métodos modernos de espionagem, tornando diplomacia e coleta de informações quase indistinguíveis. Nesse período surgiram organizações de inteligência mais estruturadas para proteger os interesses nacionais. O principal deles era o Serviço Secreto Venezuelano. No século XVI, Veneza já possuía uma estrutura formal de inteligência, com hierarquia e redes de comunicação distintas. Isso era administrado pelo Conselho dos 10, responsável por questões de segurança em Veneza, no norte da Itália e no Levante. Essa estrutura de inteligência organizada foi fundamental para preservar os interesses venezianos no comércio oriental de especiarias e seda, além de fornecer informações valiosas ao Conselho. Durante as longas guerras com o Império Otomano, na era elisabetana, Francisco Walsingham criou na Inglaterra um serviço de inteligência com criptógrafos e especialistas em falsificação. Ele foi fundamental para expor a conspiração de Ridolfi em 1571
que era o plano de substituir a Rainha Elizabeth I por Maria, Rainha dos Escoceses. A rede de informantes de Walsingham se estendia por toda a Europa, muitos dos quais trabalhavam sob cobertura diplomática das embaixadas recém-estabelecidas. No auge do século XVIII, o ar estava denso, com o cheiro de pólvora e o fervor da Revolução. Na América, 13 colônias se preparavam para romper com o Império Britânico. Do outro lado do Atlântico, a França era um caldeirão fervente de agitação social. Em ambos os cenários, espiões e agentes secretos desempenharam papéis tão fundamentais quanto qualquer general ou estadista. O general George Washington criou um sistema de inteligência eficaz para vigiar os britânicos na Guerra de Independência Americana. O Círculo Cooper, formado pelo Major Benjamin Talmadge em 1778, foi fundamental na coleta de informações sobre as forças britânicas em Nova York. A inteligência descobriu que o traidor americano Benedito Arnold pretendia entregar o forte em West Point aos britânicos. Isso teria sido um grande golpe para o exército continental americano. Os esforços de inteligência de Washington foram tão eficazes que ele foi chamado de primeiro mestre espião da América. Durante o tumultuado período da Revolução Francesa e do Reino do Terror, espiões e informantes foram usados para identificar contra-revolucionários. Enquanto isso, do outro lado do canal, os britânicos criaram uma rede de agentes para conter o fervor revolucionário vindo da França. Napoleão Bonaparte usou muitos agentes secretos, principalmente nas negociações com a Rússia, mas não evitaram o desastre. Essa foi a campanha russa. Sua rede de inteligência envolvia espionagem, recrutamento de soldados, arrecadação de fundos e uma campanha de propaganda que o associava ao imperador Carlos Magno. Quando o século XIX amanheceu, o mundo se viu no meio de duas forças transformadoras, o imperialismo e a industrialização. As potências europeias estavam expandindo seus domínios pela Ásia, África e Américas, enquanto fábricas e ferrovias revolucionavam economias e sociedades. A Revolução Industrial tornou segredos tecnológicos tão valiosos quanto conquistas territoriais. Os países buscavam superar uns aos outros nos campos da manufatura, armamentos e transporte. A espionagem industrial cresceu, com agentes roubando projetos e contrabandeando trabalhadores qualificados pelas fronteiras. O que surgiu como uma das invenções mais revolucionárias da era industrial foi o telégrafo. Essa maravilha da tecnologia permitiu uma comunicação quase instantânea a longas distâncias, revolucionando não apenas a comunicação do dia a dia, mas também o mundo da espionagem. O código de Samuel Morse, uma série de pontos e traços, tornou-se o novo idioma da confidencialidade e da rapidez por décadas. Para as agências de inteligência, o telégrafo era uma faca de dois gumes. Permitia disseminar informações rapidamente, facilitando decisões em tempo real com dados atualizados. Já as linhas telegráficas podiam ser grampeadas, com mensagens interceptadas e decodificadas. Isso levou ao uso de métodos de criptografia já existentes para proteger as transmissões telegráficas. As dificuldades da administração imperial e da concorrência industrial no início do século XX resultaram na criação de agências de inteligência mais organizadas e especializadas. O Serviço Secreto Britânico, precursor do Military Intelligence, SEIS, foi criado em 1909 em parte como resposta ao aumento das preocupações com as atividades de espionagem alemãs conduzidas por sua agência, conhecida como Departamento 3B. Para essas agências e outras semelhantes, a proteção dos segredos industriais e dos interesses coloniais era fundamental. À medida que o mundo mergulhava no caos da Primeira Guerra Mundial, a espionagem evoluiu para um jogo mais sofisticado e mortal. A guerra ocorreu não só nas trincheiras, mas também nas sombras, com espiões e agências de inteligência. Em um mundo de códigos, decifradores e subterfúgios, a criptografia tornou-se vital para o trabalho de inteligência.
rádio e telégrafo eram os principais meios de enviar e receber mensagens codificadas. A Primeira Guerra Mundial acelerou a corrida armamentista na criptografia, superando os antigos cifradores manuais. Esses foram substituídos por novos cifradores elétricos de rotores, incluindo o cifrador de fita de uso único do teletipo, capaz de criptografar e descriptografar mensagens automaticamente. Apesar da neutralidade dos Estados Unidos na guerra, a industrialização transformou o país em potência manufatureira, fornecendo explosivos e munições à Tríplice Entente. A Alemanha conduziu operações secretas nos Estados Unidos na época para tentar conter o envio de suprimentos aos seus adversários europeus. Em janeiro de 1917, após anos de combates, a inteligência britânica interceptou e decifrou um telegrama do Ministério das Relações Exteriores da Alemanha ao embaixador no México. Esse telegrama, conhecido como o Telegrama de Zimmermann, revelou um plano alemão para atacar os Estados Unidos e prometia ao México ganhos territoriais em troca. Esse foi o impulso para a entrada dos Estados Unidos na guerra, fator decisivo no conflito. A Primeira Guerra Mundial mudou fundamentalmente o cenário da espionagem, introduzindo a inteligência de sinais moderna, preocupada com o monitoramento, interceptação e interpretação de sinais de rádio e radar. Assim, o palco estava montado para as guerras de inteligência que se seguiriam durante o restante do século XX. As sementes de outro conflito já haviam sido plantadas na Europa antes mesmo que a fumaça dos campos de batalha da Primeira Guerra Mundial se dissipasse. O Tratado de Versalhes deixou a Alemanha humilhada e economicamente arrasada, abrindo caminho para a ascensão de Adolf Hitler. Enquanto isso, a Revolução Bolchevique de 1917 criou um novo Estado comunista na Rússia. O mundo mudava, assim como os métodos de guerra. A espionagem, antes um espetáculo secundário, estava prestes a assumir o papel principal. Nos anos entre guerras, as agências de inteligência continuaram a evoluir e se expandir. A coleta de inteligência e a desinformação eram centrais nas operações militares das grandes potências. Um dos episódios mais dramáticos da espionagem da Segunda Guerra Mundial envolveu a quebra do código Enigma da Alemanha. Criptoanalistas britânicos, liderados por Alan Turing, trabalharam em Bletchley Park para decifrar o código. O sucesso deles deu aos aliados uma visão valiosa dos planos alemães, encurtando a guerra em anos, segundo muitos. Enquanto decifradores trabalhavam em locais secretos, agentes de campo arriscavam a vida atrás das linhas inimigas. O exército secreto de Churchill, a Executiva de Operações Especiais, treinou homens e mulheres na arte da espionagem. Lançados de paraquedas em território inimigo para apoiar movimentos de resistência locais, os agentes da Executiva de Operações Especiais eram bem treinados em sabotagem, logística e coleta de informações. Agentes como Virginia Hall e o Rato Branco Nancy Wake se tornaram lendas. Seus feitos lembram páginas de um romance de suspense. Essa colaboração foi essencial para interromper a logística alemã e apoiar a libertação da França. Outro engano famoso foi a Operação Mincemeat, que visava desorientar as potências do eixo. Durante a preparação para a invasão aliada da Sicília, em 1943, a inteligência britânica usou um cadáver vestido como oficial da Marinha Real, com documentos falsos indicando uma invasão da Grécia e Sardenha, não da Sicília. O corpo foi liberado próximo à costa da Espanha, onde autoridades espanholas o recuperaram. Os documentos falsos chegaram às mãos da inteligência alemã. Ao cair na armadilha, o alto comando alemão desviou tropas para Grécia e Sardenha. Como resultado, a Sicília foi tomada mais rapidamente e com menos perdas do que o esperado. No entanto, nem tudo foi glória para as agências de inteligência e espiões aliados. Para cada vitória, havia uma derrota embaraçosa. Em 1943, um jovem criptógrafo britânico chamado Leo Marx suspeitou que os agentes do Executiva de Operações Especiais na Holanda haviam sido comprometidos. Seus avisos foram ignorados. Como se descobriu, 2 agentes holandeses haviam sido capturados pelas forças alemãs, que por 2 anos
controlaram suas comunicações com os britânicos. A operação alemã, conhecida como Das Englandspiel, ou o Jogo da Inglaterra, levou à prisão de 25 agentes ao desembarcarem na Holanda. Além disso, inúmeros lançamentos de suprimentos contendo armas e munições destinados a redes de resistência foram interceptados pelos alemães. Apesar desses contratempos, a coleta de informações e a desinformação desempenhariam um papel decisivo à medida que os aliados se aproximavam da Alemanha. Durante a preparação para o dia D, um grupo diverso de espiões, chamados espiões do dia D, ou desajustados, foi essencial para o sucesso dos desembarques na Normandia. Esses agentes, sob a égide do sistema de dupla traição britânico, forneceram informações falsas aos alemães, convencendo-os de que a invasão ocorreria em Pas-de-Calais e não na Normandia. Nos Estados Unidos da América, outro tipo de operação secreta ocorria, o Projeto Manhattan. A meta era fazer uma bomba atômica antes da Alemanha. Porém, espiões soviéticos como Klaus Fuchs e Julius Rosenberg infiltraram o projeto e vazaram segredos nucleares para a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Essa violação mais tarde impulsionaria a espionagem da Guerra Fria, já que o conhecimento nuclear virou o principal prêmio ideológico. Estados Unidos e União Soviética surgiram após a Segunda Guerra Mundial como as novas superpotências globais. Foram aliados improváveis na Segunda Guerra Mundial, unidos temporariamente para derrotar um inimigo comum. Os Estados Unidos, um bastião do capitalismo e da democracia, e a União Soviética, o reduto do comunismo, observavam-se com desconfiança e cautela. O abismo ideológico entre Oriente e Ocidente gerou uma nova guerra, travada por terceiros e propaganda, com relações exteriores como escudo diplomático. Surgiram novas agências de inteligência e burocracias maiores e mais complexas. Os Estados Unidos da América fundaram a Agência de Segurança Nacional CIA e FBI, enquanto Military Intelligence, 5, e Military Intelligence, 6 da Grã-Bretanha, cresceram rapidamente. Do outro lado da cortina de ferro, a União Soviética criou a KGB e a Glavnoe Razvedifatelnoe Upravlenie, e foi apoiada por um grande número de agências em todo um bloco soviético e seus estados satélites. Seja na corrida ao espaço e à Lua, ou no rápido desenvolvimento e aquisição de mísseis nucleares e balísticos intercontinentais. Leste e Oeste competiam em todos os níveis. Muitos consideram a Guerra Fria como a era de ouro da espionagem, durante a qual ela atingiu novos patamares de sofisticação, perigo, impacto e risco. Durante os 40 anos da Guerra Fria, a espionagem evoluiu rapidamente, usando pontos mortos, microdotes, intermediários e passagens rápidas. O coração pulsante do campo de batalha da Guerra Fria era Berlim, uma cidade que havia sido dividida em 4 zonas pelos vencedores da Segunda Guerra Mundial. Dividida por ideologias, a construção do infame Muro de Berlim em agosto de 1961 materializou fisicamente a divisão nacional. Berlim Ocidental era um pequeno oásis democrático e capitalista, isolado e cercado por um país governado por comunistas ferrenhos. No Ocidente havia um grande medo de que o comunismo se espalhasse de país em país, como a queda de tantos dominós. Foi essa teoria que orientou a política externa dos Estados Unidos da América e a caça doméstica aos comunistas, tipificada pelo macartismo durante o Perigo Vermelho. Esse foi o contexto em que a espionagem proliferou durante a Guerra Fria. Espionagem é um assunto muito sério, para alguns, um negócio mortalmente sério. Foi assim que o autor Raymond L. Garthoff descreveu a espionagem em seu livro Uma Jornada pela Guerra Fria. Devido aos altos riscos à vida e integridade na espionagem, surge uma interessante questão psicológica. Por que alguém gostaria de espionar? O mnemônico dinheiro, ideologia, compromisso, ego identifica os principais fatores que motivam espiões. São eles: dinheiro, ideologia, coerção e ego. Houve inúmeros espiões cuja principal motivação era o dinheiro. Esses homens e mulheres achavam o apelo da fortuna e de um estilo de vida luxuoso irresistível. Para outros, a ideologia era o principal fator motivador.
a crença de que um ou outro sistema político e econômico era inerentemente bom. Depois havia a coerção. A chantagem de diplomatas e funcionários de embaixadas era comum. Se o segredo do alvo envolvia crimes no mercado negro ou armadilhas sexuais filmadas, muitos preferiam espionar a sofrer constrangimento, perder o emprego ou enfrentar acusações criminais. Por fim, o ego. Alguns, movidos por ilusões de grandeza e sede de poder, traem suas nações. Às vezes, mestres de espionagem exploravam o ego de seus alvos, e aqueles que sentem que não receberam o devido reconhecimento em suas carreiras. Para esses homens e mulheres, uma patente militar, um lugar à mesa ou até mesmo alguém para ouvir suas pontificações já era suficiente. Mas o ato de espionar, sendo sempre um jogo complexo, geralmente era uma combinação de todos esses fatores, em maior ou menor grau, que abria caminho para a traição do espião. O jogo de espionagem da Guerra Fria foi personificado pela charge da revista Madê dos dois espiões duelando, um vestindo preto e o outro branco, significando o contraste ideológico entre o capitalismo e o comunismo e, aos olhos do Ocidente, respectivamente, o bem contra o mal. No mundo da espionagem, nada é tão simples assim. Durante toda a Guerra Fria, infiltrados e agentes duplos cruzavam as linhas entre herói e traidor. Aldrich Ames e Robert Hansen traíram os Estados Unidos da América internamente, enquanto Oleg Penkovsky e Adolf Tolkachev forneceram ao Ocidente informações importantes sobre o poder nuclear e militar da União Soviética. No Reino Unido, a revelação dos 5 de Cambridge. Oficiais de inteligência britânicos recrutados pelos soviéticos abalaram a comunidade de inteligência ocidental e semearam desconfiança por décadas. Em 1962, o mundo ficou apreensivo quando aviões espiões dos Estados Unidos da América acharam mísseis soviéticos em Cuba, a 90 milhas da costa americana. Por 13 dias intensos, Estados Unidos e União Soviética travaram um perigoso jogo de blefe e intimidação. No final, informações coletadas por aviões espiões U-2, comunicações secretas e um pouco de espionagem oportuna ajudaram a evitar uma catástrofe nuclear. Enquanto os foguetes subiam, aumentavam as ambições da CIA e da KGB. A corrida espacial se tornou um teatro celestial para a espionagem. Satélites lançados para pesquisa científica também eram usados para espionagem. A Guerra Fria também foi a época em que a mídia e o público em geral ficaram fascinados e encantados com a ideia do superespião. Filmes e romances não apenas entretinham, mas também moldavam percepções, às vezes borrando as linhas entre ficção e realidade. O elegante e sofisticado James Bond, de Ian Fleming, surgiu em cena em 1953 com o romance Cassino Royale. Bond era o símbolo do glamour e ousadia na Guerra Fria, capaz de desarmar bombas nucleares e seduzir agentes inimigas simultaneamente. Embora o próprio Fleming tenha dito que o personagem Bond era apenas uma bobagem que ele inventou, é difícil não comparar o personagem com as vidas reais de homens como Sidney Riley e Dusko Popov. Em forte contraste com a exuberância de Bond, estavam os personagens de John le Carré. Livros como O Espião que Saiu do Frio e O Alfaiate de Panamá, Soldado Espião mostrava uma visão mais sombria e realista da espionagem. Os espiões de le Carré não eram heróis de ação, mas pessoas falhas presas em uma rede de ambiguidade moral. Sua representação destacava o impacto psicológico da espionagem, um jogo em que a confiança era rara e a traição comum. Assim como Kay em James Bond, engenhosos gadgets de espionagem proliferaram na Guerra Fria. Destacava-se uma câmera subminiatura criada pelo inventor letão Walter Zapp. Fabricada em 1937, a pequena câmera era ideal para trabalhos clandestinos. Ela virou o principal instrumento de espiões e traidores da Guerra Fria dos dois lados da cortina de ferro, que buscavam roubar segredos para seus chefes. A câmera, que podia ser facilmente escondida, aumentou exponencialmente o volume de informações que um espião podia coletar. Apesar de quase acidentes, o mundo saiu da Guerra Fria sem aniquilamento nuclear. A extensão em que a espionagem serviu para difundir ou escalar as tensões geopolíticas continua sendo um tema de debate. Enquanto alemães do leste e oeste
comemoravam a nova liberdade após a queda do Muro de Berlim em 1989. O mundo suspirou aliviado quando o relógio do juízo final foi ajustado para 10 minutos antes da meia-noite. Os Estados Unidos e seus aliados da OTAN viram a dissolução da União Soviética em 25 de dezembro de 1991 como uma vitória na Guerra Fria. Alguns, porém, defendem que o Bloco Oriental venceu a guerra de espionagem. O Ocidente usava tecnologia para coletar informações, enquanto o Oriente priorizava a inteligência humana e agentes infiltrados. Isso demonstra que, não importa o quão avançada a tecnologia fique quando se trata de espionagem, o elemento humano continua sendo crucial. À medida que o século XX deu lugar ao século XX, primeiro, ficou claro que o mundo da espionagem não estava se dissolvendo, mas sim evoluindo. As táticas de capa e espada ficaram no passado e foram substituídas por um novo tipo de guerra travada no âmbito cibernético. A era digital é uma bênção e maldição para a espionagem. A tecnologia trouxe acesso inédito à informação. Por outro lado, tornou as operações secretas ainda mais desafiadoras. Após a dissolução da União Soviética, conflitos regionais em lugares como os Balcãs apresentaram novos desafios para as agências de inteligência. Tensões étnicas e a fragmentação dos estados exigiram espionagem voltada à compreensão de dinâmicas locais complexas, não mais a batalhas ideológicas globais. Os eventos de 11 de setembro de 2001 foram um marco para as agências de inteligência, principalmente para os Estados Unidos. Os devastadores ataques terroristas expuseram lacunas significativas na coleta e no compartilhamento de informações de inteligência. O contra-terrorismo rapidamente virou foco dos esforços de inteligência global. Após o 11 de setembro, os Estados Unidos aprovaram o Ato Patriota, concedendo amplos poderes de vigilância a agências como o FBI e a Agência de Segurança Nacional. A lei autorizou a coleta de muitos dados sem mandado, incluindo registros telefônicos, e-mails e metadados, alegando segurança nacional. A era digital logo mostrou o impacto devastador de um vazamento interno. Homens como Edward Snowden e o fundador do Wikileaks, Julian Assange, abalaram a comunidade de inteligência até o seu núcleo. A disseminação fácil de informações na era digital tornou a ameaça interna mais forte que nunca. À medida que a espionagem migrou para o mundo digital, o hacking como forma de espionagem tornou-se o principal campo de batalha onde estados e agentes mal-intencionados se enfrentam. De interferência em eleições à influência na opinião pública, a espionagem agora ocorre em um campo de batalha mais intangível do que nunca. Governos passaram a contratar especialistas em tecnologia da informação e usar malwares avançados para acessar redes inimigas e obter informações. Softwares maliciosos conseguem infectar facilmente Android e iOS, dando acesso não autorizado a mensagens e localização, sistema de posicionamento global. Esse software é utilizado por regimes autoritários para perseguir ativistas, jornalistas e advogados, além de reprimir protestos e revoluções. Porém, a tecnologia moderna dificultou a atuação encoberta dos espiões. Escâneres biométricos em aeroportos, câmeras de vigilância onipresentes e rastros digitais tornaram quase impossível para os agentes manterem identidades de cobertura. Ao olharmos para o futuro da espionagem, não há dúvida de que a próxima fronteira é a da inteligência artificial e do aprendizado de máquina. Agora vivemos na era das fake news e dos deepfakes. Afogados em um mar de informações, cada indivíduo precisa fazer um esforço ainda maior para descobrir a verdade. Embora os dias de encontros secretos em esquinas possam estar ficando para trás, o mundo da espionagem está longe de ser obsoleto. Nesta nova fronteira, as apostas são maiores, os métodos mais sofisticados e as questões éticas mais desafiadoras do que nunca. O que é certo é que as linhas entre a verdade e a mentira continuarão a se confundir, e a espionagem continuará tendo uma influência constante nos assuntos globais. Abrangendo desde as táticas fundamentais das civilizações antigas até os sofisticados ambientes digitais de hoje, a espionagem teceu uma teia intrincada ao longo do tecido da história. À medida que nosso mundo continua a evoluir,
a arte da espionagem também evolui, nos lembrando de que o jogo de sombras, motivações e informações é tão atemporal quanto a própria civilização.